Confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Bruno e Yara, hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, que é a professora Carla Carvalho. A gente já queria conversar com ela há muito tempo e, enfim, que bom que chegou o dia. Bem-vinda, Carla. A professora Carla, ela é professora da UFMG, mestre e doutora em Direito e participa também do Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. E o tema de hoje é exatamente a pesquisa diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, super bem-vinda, Carla, e que bom que você está aqui conosco. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu não perco um debate de vocês, já acompanho o trabalho da Fatinha faz tempo. Yara, a gente já teve uma história juntos aí, né? Yara também trabalhando juntos. E o Bruno, a gente tem se aproximado cada vez mais, andamos fazendo bancas difíceis juntos, né, Bruno? Sim. Então, eu estou muito feliz, agradeço muito o convite. Acho que temos aqui um espaço de discussão de excelência e eu fico honrada de participar desse espaço. Coisa boa. Nós também ficamos muito honrados com a sua presença, principalmente porque você está vivenciando esses dias, por esses meses, né, uma intensidade muito grande dessas pesquisas. E exatamente por isso eu acho que é fundamental as pessoas te ouvirem, e também a Yara, né, que trabalhou quantos e quantos anos no Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP. Eu acho que vai ser uma dupla ótima, né, Bruno? E nós vamos aqui direcionar esse debate aqui. Hoje o nosso papel vai ser... Bastante. Vamos aprender bastante a direcionar esse debate. As pessoas nunca ouviram falar tanto de CEP, né? De ética na pesquisa, e a gente tem que explicar, nós que participamos, você também já participou, né, Fatinha? Como que isso funciona para que as pessoas se sintam seguras em torno do que está acontecendo. Isso aí, eu acho que você já lançou o primeiro ponto, Carla. Eu queria que você nos explicasse para todo mundo que nos ouve, a distinção entre CEP, CONEP, o papel de cada um deles, né? E dali para diante a gente desenvolve essa conversa. Por que eles existem, né? Exato. Já ia até dizer isso. Primeiro, a gente tem que pensar por que existe um sistema que a gente chama, né, do CEP-CONEP. E isso vem de uma questão histórica longa que tornou necessário que as pesquisas passem pelo crivo de um comitê de profissionais que analisem se elas respeitam os seres humanos que estão por ali participando. Se a gente busca, e aqui para qualquer leigo, um Google serve, né? Pesquisas durante o nazismo, pesquisa da sífilis na população negra americana e várias outras situações, ética na pesquisa de uma forma ampla, a gente vai encontrar relatos e registros de situações atrozes que aconteceram na história. E, em geral, a gente sempre vê que populações mais vulneráveis eram especialmente atingidas por pesquisas feitas na década de 50 do século passado, não tendo parado exatamente essa situação depois, né? Mas a partir dessas situações mais excepcionais e tristes que a gente viu na história, em que pessoas eram sacrificadas sob uma suposta alegação de que era para o bem comum. Isso sempre existiu e, vamos dizer, quem participou de um CEP sabe que isso ainda existe. Quando você vai discutir benefício de se submeter alguém a um risco numa pesquisa, vem lá, é para o bem comum. Mas esse bem comum, essa ideia de que eu vou imolar um cordeiro, não é isso? Para salvar todos os demais, ela não é sempre ética. Isso não é aí algo que nós devemos permitir sempre. Por que que uma pessoa ou um grupo de pessoas, especialmente às vezes quando a gente busca de um certo gênero, de uma certa raça, com uma certa vulnerabilidade, por que que esse grupo tem que ser sacrificado para um bem coletivo? Há uma forma de buscar o bem coletivo com o menor sacrifício? A gente tem que sempre pensar. Isso é pensar a ética na pesquisa. Então, a partir de toda a evolução histórica que aconteceu em torno disso, em que foi se criando comissões para discutir quais deveriam ser os critérios para a garantia da ética na pesquisa, se criou a necessidade de se estabelecerem comitês que analisassem
esses protocolos de pesquisa para verificar se eles cumpriam os requisitos básicos para que se pudesse afirmar serem éticos. No Brasil, especificamente, essa discussão foi acontecendo, mas de forma oficial, o Conselho Nacional de Saúde criou uma resolução em 96, que é a Resolução 196, que fala sobre a necessidade de se atenderem certos ditames, princípios e regras de ética na pesquisa. E na Resolução 246 de 1997 se criou o sistema CEP-CONEP, que tem uma atribuição consultiva e também de regulação, porque é ele que vai estabelecer os cânones, os princípios, para que se possa afirmar que uma pesquisa é ética, e é passando pelos seus órgãos que vai ser feita a análise e a aprovação de uma pesquisa do ponto de vista ético. Nós temos os CEPs, que são feitos nos âmbitos das diferentes instituições que praticam ética na pesquisa, como a UFOP tem, a Iara participou, como a PUC tem, a professora Maria de Fátima já participou, e como a FMG tem, e eu participo hoje. E temos a CONEP, que é o comitê central, por assim dizer, feito lá no âmbito do Conselho Nacional de Saúde, ligado ao Ministério da Saúde. Uhum. É bem interessante. E aí, eu não sei se a Iara gostaria de completar, porque uma das coisas que eu acho mais interessantes, se pensar na pesquisa, antes mesmo da gente entrar aí nas pesquisas envolvendo coronavírus, seria, existe já hoje um procedimento estabelecido no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito institucional, de quais seriam esses passos, de qual seria a composição, por exemplo, dentro das universidades? Quem que vai aprovar uma pesquisa? Como que vai ser a tramitação? Será que a gente consegue mostrar para os nossos ouvintes como que ficaria isso? Sim, eu acho que o grande objetivo desse diálogo, né, Carla, é justamente mostrar como é fácil obter as informações sobre as pesquisas, né? Não só para a população em geral, mas em especial para os próprios pesquisadores, que muitas das vezes nem conhecem, né, como que funciona um trâmite de pesquisa no país, né? Enfim, depois da resolução 9696, que foi, vamos dizer aí, né, o início, né, da questão ética em pesquisa no Brasil, nós tivemos em 2012 a revisão, né, dessa resolução. Hoje, a resolução, né, do Conselho Nacional de Saúde, que vai regulamentar o sistema CEP, dos comitês de ética em pesquisa das instituições, e do CONEP, que é essa comissão central, como disse muito bem a Carla, nós temos a resolução, então, 466/2012. Para pesquisas que envolvam a área de ciências sociais, né, e especial, principalmente com a aplicação de questionários, aquelas pesquisas menos invasivas ao corpo humano, mas que invadem, sim, o ser humano na sua intelectualidade, né, nós temos ainda a resolução 510/2015. Bruno, nós vamos deixar essas resoluções, o link delas, na nossa descrição do diálogo, acho que é muito importante, né? Para que todo mundo conheça. E lá, essas resoluções, elas trazem o passo a passo, o que tem que ter, o que não tem que ter, como que funciona esse procedimento. E nós também vamos deixar na nossa descrição o link para a Plataforma Brasil, né? A Plataforma Brasil do Ministério da Saúde. Ela vai trazer, ela tem várias informações, tem inclusive manuais de passo a passo, tanto para o pesquisador quanto para os participantes da pesquisa. Em geral, o que eu acho mais importante, e até em complemento ao que a Carla acabou de dizer, é que a resolução 466, a 196, ela era baseada muito nos princípios bioéticos do relatório de Belmont, né? E que a resolução 466, ela tentou abarcar, eu acho que de alguma forma conseguiu sim, os princípios da bioética de intervenção já voltados para os direitos humanos, inclusive na América do Sul, né? Então, eu acho que a gente pode seguir daí falando especificamente de casos
da Covid no sistema CEP-CONEP. Isso que eu queria levantar, porque, claro, todas as universidades, né, elas sempre tiveram os seus CEPs, né? Só que agora, em razão da pandemia, há uma luta, há uma busca incessante para se buscar a ideia da vacina, ou qual medicamento que vai ser utilizado, enfim, quer dizer, aparentemente, né, houve uma demanda, ou está havendo uma demanda de pesquisas muito grande. E aí, a ideia é essa, quer dizer, Carla, o que você vê hoje na UFMG, basicamente, já que é o seu centro aí, né, de estudo, seu laboratório aí, como é que estão essas pesquisas? Para depois a Yara complementar aí com todas essas notícias que a gente tem visto por aí. Bom, a gente está vendo um foco na pesquisa, não é isso? Inclusive uma atenção popular para a pesquisa que a gente nunca viu antes. Estamos aí, muitos, a maioria em casa, em distanciamento, ligados na internet e ligados na Covid, né? Tudo que acontece na Covid é foco de atenção, especialmente quando se fala em tratamentos, em desenvolvimento de vacina, em fármacos, etc. Qualquer jornal, qualquer noticiário, qualquer revista de notícias que a gente buscar, certamente ele vai dispensar um tempo substancial para tratar disso. E essas pesquisas para desenvolver tratamentos e vacinas, todas têm que passar por comitês de pesquisa em qualquer parte do mundo. E até complementando o que a Yara falou, a gente ainda tem, acho que talvez pelo desconhecimento em torno da pesquisa, muitas sensações, às vezes, de que passar um projeto por uma CONEP ou pelo CEP local é uma burocracia que atrasa a minha pesquisa. Eu já ouvi milhares de pessoas falando. Mas é por isso que eu falo tanto que as pessoas têm que ver a história da ética na pesquisa para entender como isso é importante. E agora não é diferente. Mas, infelizmente, às vezes a gente vê pesquisadores que não estão tão preparados para isso. Como a Yara disse, lá na Plataforma Brasil tem tutoriais, tem o passo a passo, o que você precisa. E, às vezes, a gente manda de volta muito projeto, não porque o projeto é errado em si, mas é porque faltou um documento que não pode faltar. Que sim, são documentos que não podem faltar justamente para que eu consiga analisar se ele cumpre os requisitos da ética. Mas documentos que são simples de fazer, que poderiam ser adequados, e certamente isso atrasa um pouco também, às vezes, o cronograma de pesquisa, porque uma pesquisa normal, o cronograma dela pode ser até tranquilo. Vamos pensar, num doutorado, em que você tem 4, 5 anos para fazer, você usar ali seu primeiro ano para obter aprovação e usar os outros 3 para fazer o campo da sua pesquisa, pode ser até tranquilo. Mas no momento de Covid, as pesquisas já estão chegando para a gente com cronogramas assim. Eu avaliei ontem uma pesquisa, ontem era dia 10, em que no cronograma dela já estava previsto que a coleta de dados começava dia 8. Eu falei, peraí, não tem jeito. Então, o que a gente está vendo é um boom agora, porque é um grande número de pesquisas com cronogramas muito apertados para início imediato. A CONEP, ela resolveu, num primeiro momento, juntar e atrair para si a competência de analisar todos esses protocolos que tivessem relação com a Covid. Acho que foi uma cautela que ela tentou ter no começo, tentando buscar 2 aspectos. Celeridade, porque ela tem ali um membro de pessoas muito especializadas que estariam por conta disso. Ela mesma divulgou que eles estavam atuando e se reunindo 7 dias por semana, então não tem domingo nessa história. E também para tentar ter um rigor, um critério e uma uniformidade nas análises. Ela tentou concentrar nela essas análises, mas essa tentativa foi em vão, porque o número de protocolos é enorme. Então, ela resolveu, agora, a partir do dia 14 do mês passado, fazer uma distinção e chamar os CEPs para participar dessa análise da Covid. Então, ela mantém o que ela já tinha antes, que eram os protocolos de áreas temáticas especiais, e mais alguns outros protocolos, uma lista. Esse informe Carla, da vou CONEP, compartilhar aqui com todo mundo. ia pedir agora, Yara, para compartilhar, tem um informe. Gente, tudo isso está no site da CONEP, é fácil de buscar. O que a CONEP vai analisar? Então, se forem as áreas temáticas especiais, vou dar como exemplo, genética e reprodução humana assistida, tem que ir direto para a CONEP, não é só no CEP local. Aqueles que o Ministério da Saúde indica, o que mais acontece agora, que está todo mundo preocupado, os ensaios clínicos. O que são os ensaios clínicos? São os experimentos em que nós vamos aplicar certas substâncias na pessoa humana para verificar se aquele fármaco, se aquela vacina funciona ou não.
os protocolos na área da saúde mental e outros que o CEP entendam vão para a Conep. Fora disso, e nós estamos tendo várias pesquisas além dessas áreas relacionadas à Covid, os CEPs vão poder atuar. E dentro dos CEPs locais, primeiro que mudou o nosso fluxo de atuação, porque a gente tem que ter muito mais celeridade que o normal. Hoje nós temos 7 dias para entregar pronto, e entregar pronto significa que um membro do CEP foi designado relator para fazer a análise do projeto. Outros membros, um ou vários outros membros do CEP, revisaram esse relatório. Há uma discussão colegiada e então a avaliação é entregue. Isso tudo em 7 dias. É um prazo curto, não tem fim de semana também nessa análise. Mas porque o número de pesquisas é muito grande. Então, aqui no CEP UFMG, a gente fez um comitê, somos 8 dos membros do CEP que estamos vinculados agora a essa análise Covid e recebemos aí nesse fluxo diário as análises, que podem gerar uma aprovação imediata, podem gerar pendência, que é quando eu levo para o pesquisador diligências que ele vai ter que cumprir para uma nova análise do CEP, ou podem gerar, numa situação limítrofe, que não é o mais comum, mas pode acontecer, uma reprovação do projeto. Lembrando que pesquisa que não passou pelo CEP, que foi feita sem aprovação anterior do CEP, porque o CEP não aprova depois que ela foi feita, ele, por indicação das resoluções 466 e 510, o CEP não analisa a pesquisa que já foi feita, ela é reprovada pelo CEP, então, ou se não passou no CEP, ela dificilmente vai ser publicada num periódico de qualidade. Ela não vale, porque ela não é ética. Entrando nessa questão específica do grande número de pesquisas que têm sido submetidas à Conep, né, é interessante que no último boletim, esse número alcançou 243 protocolos de pesquisa relacionados ao coronavírus. Isso só na Conep. Exatamente, só a Conep. Dados do dia 7, ou seja, quinta-feira de semana passada. Sendo que desses 243 protocolos, 42 já são ensaios clínicos, ou seja, que exigem aí um cuidado muito maior, porque já há uma intromissão muito grande, né? E aí eu queria colocar qual seria a responsabilidade tanto da Conep quanto das instituições que desenvolvem a pesquisa e que pode ou não ter passado pelo CEP, né, a depender aí da data de aprovação do protocolo, como foi explicado pela professora Carla, como que fica a responsabilidade dessas instituições se, durante essa pesquisa, acontecer um dano e aí a gente entra num caso específico, né? Como que fica aquela situação que foi narrada em vários meios de comunicação da Fiocruz Amazonas com a pesquisa da cloroquina, né? Se eu não me engano, não foi nem a hidroxicloroquina, foi a cloroquina, e houve, parece, propositura de ação pelo Ministério Público e uma repercussão muito dura, inclusive, né? Bom, quando a gente analisa um protocolo de pesquisa, uma das partes mais essenciais da análise do sistema CEP-CONEP é sobre os riscos que a pesquisa coloca para os pacientes. E nós somos muito criteriosos, várias vezes a gente devolve o projeto com diligência para dizer, olha, os riscos não estão sendo adequadamente identificados e mensurados. Porque não basta identificar, você tem que identificar, propor estratégias preventivas e de mitigação do risco e dizer o que você vai fazer se esse risco se manifestar na prática. O caso da Fiocruz Amazonas, da pesquisa da cloroquina, ele foi uma situação em que o risco aconteceu. Porque, infelizmente, se a gente está falando de seres humanos, nós não estamos falando de ciências exatas, né? Os riscos podem acontecer. E os pesquisadores, eles têm que se responsabilizar integralmente pelos riscos que acontecerem, além de já terem tomado todas as medidas. Primeiro, do ponto de vista do sistema de análise, né, do CEP-COEP, é que essas análises elas nunca tiveram que ser tão rigorosas, o que é uma faca de dois gumes, porque a gente acaba atrasando a pesquisa, porque a gente é rigoroso, a gente manda devolver,
quando existe por trás uma pressão para aprovar as pesquisas para que elas sejam feitas. Mas é preciso esse rigor. A Conep tem que ser muito rigorosa, porque, afinal, ela está tomando para si funções que na prática, são do CEPS. Avaliações que são dos CEPS locais. E a Fatinha já tinha até me trazido esse problema. Quem vai, no fim das contas, arcar com a responsabilidade são as instituições locais. A Conep, ela não... Eu nunca vi, mas, em princípio, a gente não vê responsabilidade da Conep, mas poderia haver por uma negligência, talvez, não é isso? Nessa análise. Mas a gente está entendendo que essas análises são rigorosas e que, então, há ali sempre uma mensuração desses riscos. Mas, de fato, mesmo com uma análise muito rigorosa, a gente não tem como dizer que não existe risco numa pesquisa, até porque esse é um princípio das resoluções da ética na pesquisa. Não existe pesquisa sem risco. Como eu já analisei, né, e Yara e Fatinha também já analisaram, termos de consentimento livre e esclarecido, TSLE, que fala assim, não há risco. Existe. No mínimo, um risco de constrangimento ao responder um formulário, você vai ter, enfim. Então, a gente não está dizendo que tem como zerar o risco, a gente tem que minimizar. Mas que mesmo minimizado, especialmente em ensaios clínicos, esse risco sempre vai acontecer. E aí uma garantia que também está nas resoluções próprias é que o paciente tem que ser indenizado. Isso não significa, e aí volto no que você falou, que a gente deve também começar a colocar os pesquisadores numa berlinda como se eles forem... Eu já vi gente chamando de assassinos certos pesquisadores, isso é muito triste, porque, na verdade, não há intencionalidade. O que o pesquisador tem que fazer é que, se algum resultado adverso manifesta, ele automaticamente tem que suspender o protocolo, pelo menos em relação àquele grupo, e notificar o CEP e o COEP desse efeito adverso para que novas considerações sejam feitas. Mas, sim, uma garantia essencial do sistema é que o participante que tenha sofrido dano seja indenizado. E aí a gente vai ter a responsabilidade individual do pesquisador e também das instituições que estão por trás, né? Algumas pesquisas que têm financiamento, elas têm se valido muito dos seguros, né? Porque nós já temos, inclusive no Brasil, é uma coisa que vem importado, né? Principalmente dos Estados Unidos, mas nós temos no Brasil já seguros de responsabilidade civil em pesquisa, né? E nós temos esse oferecimento desse produto aqui no país. Só que nem todas as pesquisas são financiadas, nem patrocinadas, né? Nem todas as pesquisas conseguem se valer desse seguro. Então, é muito importante frisar, então, que por mais que o protocolo de pesquisa seja aprovado por um sistema central, lá em Brasília, dentro do Ministério da Saúde, que e não seja avaliado especificamente pelos comitês de éticas institucionais, né? A responsabilidade, esse é um grande avanço da resolução 466, né, Carla? De ter realmente frisado essa responsabilidade em cadeia de todos, por isso que é muito importante que a instituição, ela aprova a realização dessa pesquisa, o pesquisador assume essa responsabilidade num termo de responsabilidade, né? Então, não é nada assim, quando vê, foi responsável. Não, dentro da cadeia do protocolo, né, desses documentos todos necessários, nós temos toda essa assunção de responsabilidade. E eu acho muito importante a gente falar desse caso da Fiocruz do Amazonas, Carla, se você quiser até contar um pouquinho mais para nós, porque houve, parece, uma divulgação de um conflito, eu vou falar assim, até de uma fake news, né, em relação a esse caso, o que denota a importância, né, de que todas as pessoas, qualquer um do povo, né, qualquer um da população aí pode ter acesso a quais são as pesquisas que estão sendo realizadas no Brasil hoje sobre Covid. Igual eu já disse, vou repetir, nós vamos deixar o link da Plataforma Brasil na descrição desse vídeo, então você pode acessar, lá tem uma pesquisa de protocolos, tem os boletins informativos, mas eu acho que, para finalizar a nossa conversa, eu acho muito importante a gente dar esse exemplo da Fiocruz do Amazonas e da possível fake news. Inclusive, falaram que a pesquisa iniciou antes de ter Da a aprovação na Conep, né? E falaram que fraudaram o número da aprovação da Conep também, Bruno. Foram uma série de mentiras. Fake news é uma mentira, não é isso?
que foram disseminadas, não é isso, na sociedade. Eu estava em casa fazendo pareceres do CEP UFMG um dia e eu recebi uma mensagem de um médico conhecido falando da pesquisa assassina de Amazonas. E eu me assustei muito com aquilo. Poxa, eu como membro do CEP, eu me assusto muito com essas coisas. Eu falei, olha, certamente não, a entidade é uma entidade muito séria, essa pesquisa passou pelo sistema CONEP antes. Pesquisas têm riscos e a notícia é que eles suspenderam imediatamente o protocolo diante dos eventos adversos que apareceram, que nem se tem certeza, a gente no direito fala muito de nexo de causalidade, não é isso? Ninguém tem certeza, olhem bem, ao mesmo tempo que já se tem falado de efeitos adversos da cloroquina, já se falavam antes, em relação à retina e ao coração, já se tem falado também que a própria Covid ela gera condições cardíacas especiais. Então, nem se tem certeza se aquilo era decorrente da medicação que estava sendo usada ou da própria doença, né? Eu imagino que não houve nada de irresponsabilidade. Aí a pessoa falou, não, mas eu tenho certeza, porque eles nem foram aprovados pela CONEP. Então, a CONEP não fez essa avaliação, porque o número do protocolo de pesquisa que eles colocam no artigo que eles publicaram com os resultados é falso. Não existe esse número no sistema. E aí o que eu conto para as pessoas que essa era uma notícia fácil da gente identificar. Por mais que você não conheça a Plataforma Brasil, e nós vamos aqui divulgar a Plataforma Brasil, que é importante que as pessoas conheçam, estou em dúvida, quero descobrir, vou à Plataforma Brasil. Agora, para facilitar a vida, ela tem divulgado boletins, eu não vou dizer diários, mas com uma frequência super rápida, falando de quais foram os protocolos, que ela já aprovou, qual era o objeto, qual é o número de pessoas que vão ser submetidas a essa pesquisa e qual é a substância usada. O Diogo falou quantas foram mais recente, o número máximo, Diogo? 200... Bem, desculpa, Bruno. Eu falei que eram, deixa eu ver aqui... 243. 243 protocolos, exatamente, 42 ensaios clínicos. Bruno, isso no último relatório semanal. Dia 7/3. Essas da Fiocruz, elas estavam por volta das 60, que eu lembro quando eu consultei. E eu fui olhar que, na verdade, foi uma confusão, e as pessoas utilizaram dessa confusão para disseminar uma notícia falsa, que era a Fiocruz Amazonas, ela fez 2 protocolos de pesquisa sobre a cloroquina aprovados na CONEP. Eles pegaram o número que estava na pesquisa e compararam com um dos protocolos que estavam lá no boletim e falaram, o número está falso, mas na verdade correspondia ao do outro. Olha como é que era uma coisa fácil da gente esclarecer. Era simplesmente ir lá num documento que está público, qualquer um pode buscar, mas as pessoas foram induzidas a entender que houve uma falta de eticidade. E isso gerou uma proporção tal que o Ministério Público eles tomam portaria chamando os pesquisadores de lá para prestar esclarecimentos. Gente, eu não estou dizendo que, em forma alguma, o Ministério Público poderia atuar nessa situação, mas eu acho que foi um pouco precipitado, porque, na verdade, essa primeira análise da responsabilidade ela tinha que passar pela CONEP. Esse efeito adverso ele tem que ser notificado, ele gera uma notificação na CONEP, e se a CONEP entender que houve aí uma negligência, um dolo, eventualmente, ela mesmo poderia fazer essa passagem para o Ministério Público. O que ficou parecendo, e é extremamente perigoso pela portaria que chamou-os a esclarecimento, é que começou a gerar um constrangimento e uma intimidação dos pesquisadores, que estão aí, gente, buscando desesperadamente, incessantemente, respostas, como a gente começou falando no começo, né? Até às vezes com uma tranquilidade, mas por uma doença que tem uma letalidade substancial no país e que precisa de respostas rápidas. Então, eu não estou dizendo que isso justifica pesquisas irresponsáveis, mas que a gente também tem que tomar cuidado em incriminar esses pesquisadores se eles estão tomando as precauções devidas. E é uma perda de energia muito grande, né? Quer dizer, o tempo que se gasta falando, né, dessas fake news acaba sendo muito grande, a gente perde muita energia. Eu sei que o andar aí nós estamos, né, avançando nessas discussões. Eu gostaria de conversar com vocês, né, sobre a ideia de resultados de pesquisa, já que o Bruno levantou a questão dessas notícias, né, vindas dessa pesquisa de Manaus, e a Yara falou,
a Carla complementando, e o resultado dessas pesquisas? Como é que eles ficam? Mesmo que o resultado seja adverso àquilo que se propôs, ele deve ser publicado? Sim, é essencial que seja, né? Quando a gente faz pesquisa, e a gente começa lá na monografia de graduação, não precisa ser uma pesquisa aplicada, a gente cria uma pergunta, um problema, não é isso? E a gente cria uma hipótese. E um problema grande que, às vezes, no início da pesquisa, a gente custa entender é que quando a gente cria uma hipótese, a gente tem uma resposta preliminar do nosso estudo, que a gente tem que estar pronto e disponível para contrariar. E que, quando eu contrario, meu trabalho não perde-se. As pessoas acham que se eu não confirmo a minha hipótese, é porque minha pesquisa não foi boa. E, na verdade, refutar a hipótese, eu acho que é uma pesquisa melhor ainda, porque quer dizer que ela passou por cima das suas preconcepções, muitas vezes, e você conseguiu provar algo contrário. Então, é muito importante. Pensando em outro tipo de pesquisa, que não é a que a gente faz normalmente no direito, mas que a gente analisa, né, nos ensaios clínicos sobre medicações, provar que uma medicação não surtiu efeito ou que teve efeitos adversos relevantes, talvez seja até mais importante no sentido de prevenir a má utilização dessas substâncias. Então, é essencial, além de que essa pesquisa tenha sido aprovada antes do sistema, que ele tenha sido publicado. Então, isso não é simplesmente uma recomendação, mas é um compromisso, uma obrigação do pesquisador fazer a publicação. E voltando ao caso da Fiocruz Amazonas, foi exatamente isso que aconteceu. Eles não terminaram, não finalizaram ainda o protocolo de pesquisa, porque, só para o leigo entender, eles utilizavam a cloroquina em 2 dosagens dos pacientes. Apenas em uma das dosagens, ela manifestou rapidamente um efeito adverso e foi suspensa. Na outra dosagem, a pesquisa prosseguiu, mas com compromisso com a transparência, com a veracidade, com a difusão da pesquisa, eles já publicaram os resultados parciais no que se refere àquela primeira dosagem que demonstrou efeitos adversos. Isso é muito importante, porque nas próximas avaliações da CONEP ou de outros países, porque essas pesquisas são publicadas em veículos internacionais, esse documento vai ser analisado para aprovar ou não que aquela dosagem seja utilizada. Já parte dali, né, de um resultado já dado, né? Bom, Carla, foi muito bom conversar com você, com a Yara, com o Bruno, claro, né? O nosso trio aqui, com essa presença sua, que foi muito enriquecedora, e nós esperamos contar com você em outro momento, porque esse tema, ele é um tema ele é infindável, tem muita coisa para a gente discutir, e 30 minutos é muito pouco. Com certeza, acho que agradeço mais uma vez o convite. Sei que dos nossos papos, em geral, a gente poderia ficar horas aqui falando. Aí mais aguçar, não é isso, para as pessoas e falar, olha, você pode ir no Google que você vai achar informação sobre isso, pode ir na Plataforma Brasil difundir informação de qualidade, não é isso? Obrigada, gente. Isso. Obrigada. Muito obrigada, Carla. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.